Boa noite a todos. Nossas palavras de agradecimentos fraternos a todos os seguidores que mantêm essa conexão de união conosco. Este é o motivo por que estamos aqui juntos, dando continuidade às reuniões virtuais e mantendo a firmeza de nossa fé com a bênção do Mestre Jesus. Hoje nós temos os avisos que estão abertas as inscrições para o Grupo Básico de Estudo da Doutrina Espírita, virtual em 3 horários: manhã às 8 horas, tarde às 15 horas e à noite às 19h30. Inscrições podem ser feitas pelo site do Lar de Teresa, Fale Conosco, YouTube, sobre setor comentários, e também postando seus dados, nome, celular, o contato, e-mail, pela via WhatsApp, escolhendo a melhor opção de horário também. Hoje, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e que será abordado o tema Relações de Simpatia e Antipatia, Metades Eternas, itens 291 a 303. O nosso convidado hoje é o expositor Gilmar de Moura, que irá fazer suas saudações iniciais a todos aqui. Seja bem-vindo, Gilmar. Muito obrigado, muito boa noite para todos. Obrigado, Gilmar. Continuando, a nossa reflexão da página inicial hoje é: na travessia da morte. É na hora solene da morte que todas as recordações da vida sobem à tona da consciência. Desaconchetam-se da memória os quadros que o tempo acumulou em sua passagem, e as figurações do pensamento, as palavras desferidas e os atos endereçados ao caminho terrestre volvem a visão interior da alma em crise, carregando consigo os efeitos que produziram segundo a própria espécie. Vozes brandas e austeras se levantam para amaldiçoar, mãos serenas ou crispadas de dor se erguem para auxílio ou ferir em imagens múltiplas, traduzindo amor e ódio, devotamento ou desprezo, se sucedem irremovíveis no imo da criatura em prostração, compelindo-a a receber fruto das próprias obras. A morte é, por isso mesmo, o retrato da vida. Cada atitude nossa entre os homens é uma pincelada na tela do destino, a esperar-nos no limiar do sepulcro, em sua justa coloração. Cada conflito que improvisamos ser-nos-á deplorável tumulto na mente. Quanto cada gesto de amor puro erigir-se-nos-á por luz crescente na travessia do nevoeiro. Ao invés de temeres a morte, faze da existência a louvação sublime de bondade e trabalho, auxílio e compreensão em favor dos que te rodeiam, porque os semelhantes simbolizam tratos do campo que o Senhor nos concede lavrar em socorro de nossas necessidades na vida eterna, e para o lavrador que se vale do dia, na transformação, o próprio amor em fartura de bênção e pão, a noite chega sempre por
por sombra esmaltada de estrela, acalentando-lhe o sono e garantindo-lhe o despertar. É de Emmanuel, do livro Semeador em Tempos Novos, capítulo 32, Francisco Cândido Xavier. Façamos a nossa prece. Mestre Jesus, aqui estamos, envolvidos pela sua paz, com vibrações amorosas, contando com os espíritos amigos, benfeitores de nossa casa, que eles possam nos ajudar à reflexão do nosso estudo dessa noite. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, então, nós estamos enviando as melhores vibrações para o nosso expositor, que fará o estudo dessa noite. Gilmar, é com você a palavra. Muito obrigado, Carmelita. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui de uma forma um tanto quanto distante, um tanto quanto virtual aqui, mas estamos distantes fisicamente, mas mentalmente estaremos sempre em sintonia. Quando duas ou mais mentes, mais cérebros estão reunidos por um objetivo, nós temos sintonias de ideias. Nossos espíritos estão em comunhão, em sintonia, em simpatia. Então, antes de mais nada, é muito necessário eu agradecer a você que está nos vendo hoje, agradecer por seu tempo, agradecer por sua dedicação em estar aqui hoje. Caso seja a sua primeira vez vendo esse vídeo, caso seja sua primeira vez tomando conhecimento desses conteúdos, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Hoje nosso tema é um tanto quanto interessante. Hoje nós vamos falar de um tema, se eu posso dizer assim, até espinhoso na doutrina espírita, na literatura que nós dizemos espírita, que nós vamos falar hoje exatamente da simpatia, né? Simpatia e antipatia entre os espíritos. E exatamente aqui, nesse capítulo, Kardec coloca até a frase, né? Metades eternas, as palavras metades eternas. Questões essas, definições essas que nós que lemos algumas obras espíritas, alguns romances, ou mesmo até alguns livros mais técnicos do espiritismo, já ouvimos falar. Almas gêmeas, metades eternas, almas simpáticas, almas afins. O que é isso? E o que isso nos representa, e mais ainda, o quanto saber destes conceitos vai auxiliar na nossa evolução enquanto espíritos imortais. Então, para começar essa exposição, eu venho trazer aqui uma breve passagem que está no livro Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier, né, nosso Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, que é uma história fantástica. É uma história fantástica. É um livro que eu recomendo bastante. Renúncia, que vem contar exatamente a história de Alcione, que é um espírito muito elevado, já tinha acesso direto a espíritos da categoria de Jesus Cristo, já era bem elevado.
Imaginem a evolução de um espírito desse. E o livro começa exatamente com uma passagem que é muito singular. Começa no mundo espiritual, no plano espiritual, em um ambiente um tanto quanto hostil. Emmanuel descreve que é como se fosse um deserto. Um deserto. E ali estavam reunidas almas pecadoras, que diziam assim, pecadoras com muita dívida espiritual e estavam preparando para se reencarnar. E uma delas em especial, chamada, um espírito ali em especial chamado Pollux, que estava se preparando para reencarnar, iria reencarnar sob o nome de Carlos, era o que estava presidindo ali aquela reunião de espíritos sofredores, e ele também estava sofrendo. Depois de encerrada a reunião, sabendo que ele iria partir para essa jornada da Terra, ele lembrou de alguém que foi muito, muito simpático a ele. Um outro espírito que ele amou muito, que teve uma história em todas essas reencarnações, que ele guardava na alma dele exatamente essa simpatia, guardava esse, se nós podemos dizer, esse amor, que era Alcione. Esse espírito que já estava muito evoluído, já estava em outras esferas, e ele lá embaixo, na esfera sofredora. E eu trago até aqui algumas frases, né? Ele exatamente, quando estava se preparando após essa reunião, né? Ele pensava assim, em que constelação permaneceria Alcione? A alma de sua alma, vida de sua vida. Importante aqui nós entendemos a poesia de Emmanuel. Alma de sua alma, vida de sua vida. E nesse intento, né, nessa expansão dos seus sentimentos, o espírito de Alcione vem até ele. Naquele momento não era visível, claro, pela diferença ali vibracional, né, até mesmo do ambiente, mas esforçando, Alcione se tornou visível. E aquelas duas almas, aqueles dois espíritos se entreolharam e conversaram, né? E um contava, e o Pollux estava contando exatamente os planos de reencarnar. Os planos que ele faria exatamente para ascender. Ele queria mesmo era reencarnar, ele queria mesmo era melhorar, evoluir para alcançar um dia exatamente o estágio onde Alcione estava, né? E foi o mais... a poesia de Emmanuel é belíssima. Olha o que Alcione vai falar para ele. Esperar-te-ei através dos caminhos do infinito. Lutarei ao teu lado nos dias mais ásperos. Dar-te-ei as mãos sobre os abismos tenebrosos. Bonita essa passagem. Porque muito das nossas concepções de almas gêmeas, metades eternas, parece de um conto de fadas. É só o amor que existe ali? É só o casamento que existe ali? Não. E muito bem traduzido pela linguagem de Pollux, mesmo ainda sendo inferior, mas a gente reconhece o quanto que ele era muito desenvolvido na fala. Ele falou assim: não desejaria outra mãe senão tu mesma.
reúnes para mim todos os sagrados requisitos de mãe, de irmã, de companheira e noiva bem-amada. Ela também que demonstrava grande emoção nos olhos rasos de água. Mesmo o espírito evoluído, mesmo o espírito de uma categoria ali acima, se emocionava exatamente com os sentimentos compartilhados ali. Mas o importante aqui é dizer, que amor é esse, né? Que amor é esse? Mãe, irmã, companheira e noiva bem-amada. Não é simplesmente metades eternas, almas gêmeas. Nós não estamos falando de contos de fadas. O meu bem-amado, a minha esposa, o meu marido. Não. Nós estamos aqui entrando nas sendas insondáveis do amor. E para isso é necessário um perfeito estudo bem minucioso para que nós não descambamos uma para a licença poética. Licença poética que nós sim encontramos em toda a literatura espírita. Que, claro, cada um daquele que vai escrever, seja o romance, seja o livro que for, é a opinião de um espírito só. Nesse caso, Emmanuel. Poxa, mas Emmanuel não é já evoluído, já não é sábio, já não é um espírito que já é sábio. Nossa, ditou todos esses livros com Chico Xavier. Sim, mas não deixa de ser uma opinião de um espírito. E o verdadeiro espírita, como todos nós, está exatamente na sua posição de ler, de entender, de interpretar e de reter aquilo que for bom. E não simplesmente discorrer daquilo, não simplesmente pegar conceitos de um romance e submeter isso a uma certeza eterna, que é bem o caso das almas gêmeas, das metades eternas. Então, só mesmo para fechar esse parênteses dessa história, né? Alcione, fica aqui meu incentivo para que você leia esse livro, né? O Alcione e Pollux, naquele momento, eles dão um beijo simbólico, e ela fala aqui, né? Somos dois corações numa só alma, sobre os desígnios do Altíssimo. A poesia é linda, a palavra é linda, mas nós precisamos dar um passo atrás, não apenas deixar a cabeça voar, a cabeça nas nuvens e o pé no chão. Precisamos sim ter o pé no chão para entender um pouco mais desses desígnios, dessas matérias chamadas almas afins, espíritos simpáticos, metades eternas. O que é isso? O que é isso? Então, Kardec, exatamente no Livro dos Espíritos, na pergunta 298, ele é enfático. Ele vai perguntar o seguinte: as almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem? E cada um de nós tem, em alguma parte do universo, a sua metade, a que fatalmente se unirá um dia? Essa é a pergunta do Kardec. Antes de eu falar a resposta,
é necessário nós entendermos para nós começarmos a raciocinar. Por que será que Kardec fez essa pergunta? Nenhuma pergunta está ali de forma inocente. Mas ali tem uma razão de ser. Porque aí nós estamos entrando no terreno, claro, da especulação, mas da especulação racional. Por que Kardec fez essa pergunta? Porque, com certeza, espíritos diversos estavam falando para ele de metades eternas, de almas gêmeas, que você tem sim uma alma gêmea esperando por você em algum lugar do universo, ou encarnada aqui na Terra, ou em algum lugar do espaço. Com certeza teve espíritos falando sobre, não, vocês foram criados juntos, são duas metades. E aí o que acontece? Kardec, como um bom estudioso, como um bom pensador, ele não acredita na palavra de um espírito, não. Ele perguntou isso aqui para um? Não, ele perguntou isso aqui para mais de 10. Para mais de 10. E qual que foi a resposta? Qual que foi o sumário? Qual que foi o resumo de todas essas 10 respostas? A gente não tem ideia de quantos espíritos. A resposta é não. Não existem almas que vão unir-se, que estão predestinadas. Não existe. Não existe uma união. Vou continuar lendo. Aspas, o que Kardec está no Livro dos Espíritos. Não existe união particular e fatal de duas almas. Existe sim união entre todos os espíritos. Mas aí que vem a vírgula. Vírgula mais. Cuidado que o vírgula mais é onde que se encontra a maior sabedoria. Olha só, vírgula mais em graus diferentes. Segundo a categoria que ocupam. Isto é, segundo a perfeição que tenham adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Da discórdia nascem todos os males dos seres humanos. Da concórdia resulta a completa felicidade. Então, resumindo, almas gêmeas, vamos falar assim, espíritos que são iguais, que é igual gêmeos, né, que a gente coloca ali, filhos, né, gêmeos univitelinos, não existe. Cada espírito tem a sua individualidade. Ah, mas como assim? E simpatia? Agora nós entendemos o vírgula mais em grau diferentes. Simplesmente você tem simpatia por alguns espíritos. Alguns espíritos que lhes são muito ligados, que estão ligados aí por laços de sentimentos. Então imagine uma mãe com um filho, vai perder essa simpatia quando desencarnar? Não, ao contrário. Vai se unir mais ainda, porque laços de carne ainda nos permite, ainda nós estamos muito longe, a distância nos separa, né? Nós ficamos com saudade. Em espírito, não. Em espírito estamos unidos. Estejamos nós separados em termos de espaço para o amor e para o espírito. Essa separação, claro, que depende muito da evolução, cada um com a sua evolução, mas ainda vai estar sintonizados. Sintonizados. E aí Kardec vai mais a fundo. Então, é o seguinte, por que tantos espíritos estão falando isso para mim? Então, aí ele traduz isso numa pergunta, né? Em que sentido se deve entender a palavra metade? De que alguns espíritos se servem para designar
espíritos simpáticos. Então, ele fala, qual é a resposta? A expressão não é exata. Não é exata. Se um espírito fosse a metade do outro, separado deste, estaria incompleto. Então, novamente, não existem duas metades de dois espíritos. Não, você não pode dividir um espírito. São dois espíritos. Mas são dois espíritos simpáticos. Simpáticos até que ponto? Até que ponto esses espíritos podem ser simpáticos? Pois é aí que entra a licença poética usada aqui por Emmanuel como alma gêmea. Almas gêmeas, metades eternas, é o que nós devemos entender. A expressão não é exata. Ou seja, nós nos valemos de expressões que, ao definirmos uma coisa que nós estamos vendo, pode ser que nos descambem para um entendimento errado. Essa é a opinião doutrinária. É importante falar isso. Isso é o que está na doutrina. Doutrina espírita nos explica exatamente como é essa simpatia. Metades eternas, almas gêmeas, são simplesmente expressões não exatas para designar uma simpatia muito forte que espíritos têm, que espíritos surgem. Por isso mesmo, ao ler o Consolador, e aqui eu vou trazer um material que é para nós, para começarmos a refletir. Consolador é um livro também psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, e ele é o quê? Ele é simplesmente uma pergunta, ou seja, os amigos, né, da Federação Espírita Brasileira reuniram conjuntos de perguntas, direcionaram isso para o Chico Xavier, para que Emmanuel, somente Emmanuel, um espírito, respondesse. Então, vem aqui uma pergunta feita para Emmanuel. Será uma verdade a teoria das almas gêmeas? Foi direto na pergunta. E aí ele responde, Emmanuel, no sagrado mistério da vida, cada coração possui no infinito da alma, cada coração possui no infinito, ou seja, no espaço, a alma gêmea a sua. Vai vendo. Companheira divina para a viagem gloriosa, a gloriosa imortalidade. Criadas umas para as outras, as almas gêmeas se buscam sempre que separadas. A união perene, ou seja, permanente, é-lhes a aspiração suprema e indefinível. Gilmar, agora você me complicou tudo. O que está certo? Aí que entra o nosso poder de racionalização. Quem escreveu isso foi um espírito, Emmanuel. Ah, mas é Chico Xavier, é Emmanuel. Mas está na sua responsabilidade de entender o passo a passo. Tanto é que os amigos da Federação Espírita Brasileira não deixam por menos, vão instigando. Se todos os seres possuem a sua alma gêmea, qual é a alma gêmea de Jesus Cristo? Olha que pergunta boa.
alfinetou ali o Emmanuel, né? Já pegou e falou, então tá, todos os espíritos têm, qual que é a alma gêmea de Jesus Cristo? Aí, passo para trás. Resposta de Emmanuel. Não julgamos acertado trazer a figura do Cristo para condicioná-la aos meios humanos, num paralelismo injustificável. Porquanto em Jesus temos de observar a finalidade sagrada dos gloriosos destinos do Espírito. Neles cessaram os processos, sendo indispensável reconhecer na sua luz as realizações que nos compete atingir. Ou seja, Cristo é sim o nosso objetivo, a nossa meta, o nosso espírito modelo. Mas aí é que entra o conceito, representando para nós outros a síntese do amor divino, somos compelidos a considerar que de sua culminância espiritual enlaçou no seu coração magnânimo com a mesma dedicação à humanidade inteira, depois de realizar o amor supremo. Jesus é a nossa alma simpática, nos ama de tal maneira como nós, aqui na nossa pequenez, tentando perscrutar o que seria uma alma gêmea, o que seria esse amor, é esse amor que Cristo nos ama. E é tão difícil entrar nessa seara, porque agora nós entramos na parte do amor. Uma coisa é necessária falar. Devemos colocar a bola no chão, né? Devemos colocar os pés no chão. E agora? Não existem metades eternas. Como a doutrina nos explica, através de muitos, da palavra universal, de muitos espíritos, e digo mais, até mesmo da revisão do Livro dos Espíritos pelo Espírito de verdade, sabemos muito bem quem é, ficamos com a parte doutrinária. Não existe metades eternas. Isso é uma poesia, sendo que existe sim simpatia entre os espíritos, existe amor entre os espíritos. E é aqui que entramos, na parte de amor, para entender exatamente esse nível de simpatia. Até que ponto vai essa simpatia? Até que ponto entramos nessa questão de simpatia? E para explicar o amor, eu chamo aqui os gregos. Engraçado que uma palavra só, quantas confusões colocam na nossa vida, né? Amor virou amor de consumo, amor virou amor de paixão, de namorado, ou de esposa, ou de mãe para filho. É só uma palavra, né, amor? Mas os gregos não usam uma palavra só para definir amor. Os gregos usam 5 palavras para definir amor, em sua graduação. Em sua graduação. Então, eu acho muito importante isso, porque isso vem explicar direitinho como você simpatiza com outra alma, como você simpatiza com outro espírito, através das sendas do amor, que é exatamente através dessas 5 graduações. A primeira, quando o grego, e agora são 5 palavras gregas, tá? 5 palavras gregas que eles usam para o amor. O primeiro amor, que é o nível mais baixo do amor, os gregos chamam de porneia. Porneia, que é um amor de consumo. É um amor de possuir, de utilizar aquilo que você diz amar.
então eu tenho a vontade de possuir, a vontade de consumir. É o tal amor de peixe, né? Ah, você fala assim, nossa, eu adoro peixe, eu amo peixe. Não, você adora comer peixe, né? Ah, eu amo churrasco, eu adoro churrasco. Não, você gosta de comer carne vermelha, carne de boi. Esse é o amor consumista, né? Esse é o amor de consumo, de possuir. Tanto é que a palavra porneia se desdobrou em pornografia, né? O amor de consumo, tão desvairado hoje em dia, né? Aumentando mais o amor, vem o amor eros. O amor eros é o amor de desejo, é o amor dos apaixonados, é o amor de paixão, é o amor dos sentimentos, dos enamorados. Quanto de nós confundimos almas gêmeas com esse amor eros? E nós estamos ainda no segundo nível de amor. Segundo nível de amor, que é esse amor paixão, esse amor fogo, que a gente sabe, tem tempo, tem hora para começar e acaba, para outros amores começarem. Que é exatamente o próximo amor, que é o amor filia. O amor filia é o amor amigo, é o amor fraternal. É aquele que você olha o seu amigo e parece que o amigo que você tem é até melhor que muitos parentes. Um amigo que não foi criado junto com você, um amigo que surgiu na sua vida, você tem um amor, uma simpatia. Você chama até ele de irmão ou irmã. É o amor filia. E o quarto nível do amor é o amor storge, que é o amor de afeição, que aí é o amor de parente, é o amor de pai para filho, de mãe para filho. É esse amor parental, é o amor de afeição que está no nosso ninho. E aí nós vamos para o quinto grau máximo do amor. É o amor ágape, que é o amor divino, é o amor de doação. Que é exatamente a síntese dele está na frase de Jesus: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Alma gêmea. E nós não pensamos em Jesus Cristo. Como Jesus nos amou. Como nós descambamos quando falamos em metades eternas, em almas gêmeas, em simpatias de espíritos, e nós submetemos ao segundo nível de amor, o amor eros, esse amor enamorado. Não é. O amor é exatamente esse cadinho, essa construção, que juntos seguem a evolução. E para terminar, um tanto quanto com uma doçura de poesia de Emmanuel. Emmanuel gosta exatamente dessa prática de alma gêmea, de metades, entendendo que são almas totalmente simpáticas, almas que superaram esses amores. E claro, aquele que mais ascendeu identifica exatamente o nível de amor que está. No exemplo que nós demos no início, Pollux e Alcione. Alcione já estava no amor ágape, já estava preocupado com a evolução daquele espírito. Pollux, no seu egoísmo ali, no seu mundo, estava preocupado simplesmente no beijo em Alcione, aquele tempo enamorado com Alcione. E para finalizar, uma poesia que está no livro Há 2000 anos, de Emmanuel,
que naquele livro, né, Emmanuel, enquanto Públio Lentulus, casado com Lívia Lentulus, uma história bem parecida, né? Lívia, um espírito grande, um espírito já evoluído, e Emmanuel, naquele tempo, né, como Públio Lentulus, ainda distante dessa evolução. Emmanuel fez uma poesia e Lívia cantou essa poesia para ele. Alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando eu errava no mundo, triste só no meu caminho, chegastes devagarinho e encheste-me o coração. Vinha na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me a felicidade, em sorrisos de esplendor. És meu tesouro infinito, juro-te, eterna aliança, porque eu sou tua esperança, como és todo o meu amor. Que possamos aprender este amor ágape, o amor de doação, o amor divino, ensinado por Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Obrigada, Gilmar. Muita gratidão pelas palavras lindas sobre o amor e a reflexão do estudo. Muita gratidão é que temos por mais esta noite, trazendo o seu estudo. E também, antes de encerrar com a prece, nós também agradecemos a todos os nossos seguidores que nos honram, buscando aqui junto a nós, com as suas atenções, que eles possam sempre estar aqui conosco. Este é o motivo que nós ficamos e dedicamos muita gratidão por continuar. E é feito um convite também para o nosso próximo estudo, que será na próxima segunda-feira, às 19 horas, o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. O tema será Missão dos Espíritos. E a expositora será a nossa querida Elisa, de nossa casa. Passando agora, vamos à nossa prece final. Senhor Jesus, agradecemos. Agradecemos a nossa casa e aos espíritos amigos que estão conosco e ajudaram ao estudo da noite. Que possamos agradecer também a esses irmãos fraternos que estão ligados a nós nesse canal. Envolvidos pelo amor, pela sua paz, só temos a dizer, Jesus, muito obrigado pelo estudo da noite. Sigamos juntos com a paz e todos juntos a nós. Que assim seja, graças a Deus.